Pois é, o frio já chegou, a gente está no início de junho, vale lembrar que o inverno oficialmente é só a partir da segunda quinzena deste mês, mas desde maio a gente já vem sentindo essa sensação de frio que é obviamente muito comum aqui no Rio Grande do Sul nessa época do ano. E a partir de agora, junto com o Dr. Gustavo Omrich, que nos atende gentilmente, a gente vai repassar um pouco de como você conseguir passar por esse período de frio, nessa estação que, de certa forma, divide opiniões, de uma maneira saudável, sem sentir de fato os efeitos contrários do inverno, do frio aqui no Rio Grande do Sul. Doutor, primeiramente, obrigado por nos atender. Acredito até que o seu movimento aqui no consultório aumente bastante nessa época do ano. Como pneumologista, quais as dicas essenciais e primárias o pessoal que está assistindo conseguir passar esse inverno, esse período de uma maneira saudável, com a saúde em dia? Boa tarde, Bernardo. Realmente o inverno é um período crítico para as doenças respiratórias, né? Então é um período em que a circulação viral de vírus respiratórios aumenta bastante. É um período em que o frio faz com que as pessoas fiquem mais fechadas em seus ambientes, né? Quem convive em ambiente com mais pessoas normalmente fecha as janelas e há menos circulação do ar ambiente, né? E também os extremos de frio e os extremos de dias de umidade muito baixa, dias de umidade muito alta, isso predispõe as pessoas a terem mais sintomas respiratórios. Então, em primeiro lugar, assim, a gente sempre fala que um paciente para que possa passar melhor por essa época, né? Em primeiro lugar, tem uma vida saudável, alimentação regrada, pratique atividade física com regularidade. Isso vale de maneira geral, né? É importante ressaltar a importância das vacinas, né? Que principalmente a vacina da gripe, né? Que nesse período já anterior ao início do frio já é aberta a temporada para vacinação. É importante que todos se imunizem, principalmente pessoas de grupo de risco. E dentro da medida do possível, né, o que puder deixar o ambiente mais arejado, lavar sempre bem as mãos, manter assim pacientes que estão sintomáticos respiratórios, fazer uso de máscara também é uma coisa que ajuda a diminuir que o vírus se espalhe, né? Então são essas medidas de modo geral. E pacientes que já têm sua saúde comprometida por alguma doença respiratória crônica, que mantenham seu tratamento em dia. Que isso daí também vai fazer com que esse período, que a pessoa possa passar por esse período sem ter piora dos seus sintomas da doença crônica. Tá certo, doutor. A gente sabe, isso obviamente não é uma regra, mas geralmente no inverno a gente tem um amanhecer bastante frio, a pessoa tem que sair de casa para o trabalho. Durante a manhã até um certo período da tarde, a situação fica um pouco mais amena, mas a pessoa está resguardada dentro do seu trabalho, dentro do ambiente, e aí depois sai. Novamente, quando chega a noite, a temperatura desce um pouco mais. Como fazer essa transição de ambientes? Às vezes você está em casa, tem que sair, está o ar-condicionado ligado, ou está ali o fogão a lenha aceso, e aí tem que sair e pegar o frio, e aí nessa mudança brusca de temperatura acontece o problema. Como tentar fazer essa transição de uma maneira saudável, nem que para que o corpo não seja surpreendido? Isso é uma particularidade da nossa região, né? Que a nossa amplitude térmica é muito grande. E a gente sabe que essa alteração na temperatura, ela pode tanto desencadear sintomas de pacientes que já têm uma doença respiratória, por exemplo, um asmático, um paciente com DPOC, ele pode desenvolver sintomas simplesmente pela troca da temperatura. E em pessoas que são saudáveis também ficam mais suscetíveis, porque a troca de temperatura de maneira mais abrupta, ela também vai predispor a infecções virais, porque isso aí prejudica, de certa forma, a nossa imunidade. Então a pessoa tem que estar vestida de acordo com a temperatura vigente, né? Tem que muitas vezes sair de casa cheia de roupa e ao longo do dia ir se desfazendo de alguma peça de roupa e normalmente depois ao final do dia de novo, né, se agasalhar bem, principalmente dando atenção às extremidades do corpo. Então em dias mais frios usar a luva, usar a touca também para também proteger as extremidades do corpo. E em relação a ambientes climatizados, ter todo cuidado com os aparelhos de ar-condicionado, que eles também são fontes de pó, de alérgenos e de mofo, né? Então, que seja feita a higienização da maneira adequada, pelo menos 2 vezes por ano da unidade externa e 1 vez por ano do filtro interno do aparelho, para que ele também possa dar, além do conforto térmico, que ele não predisponha
a uma piora sintomática relacionada ao aparelho, né? E tem uma questão também envolvendo o ambiente que essa pessoa está, o ambiente domiciliar, talvez uma janela aberta ali perto da noite pode, enfim, complicar alguma situação. Isso também entra dentro desses cuidados no cotidiano. De certa forma, assim, impedir que de noite tenha se está muito frio, que o ambiente fique muito frio pela temperatura externa, né? Isso aí é um cuidado que tem que ter, mas também não convém exagerar. Por exemplo, está frio, a temperatura externa muito fria e usar algum aquecimento dentro de casa que fique muito diferente a temperatura com o ambiente externo também não é muito legal. Assim como, né, em ambientes que tem mais pessoas convivendo, tu fechar o ambiente para que não esfrie lá dentro também, mas manter o local fechado também vai predispor a circulação de vírus, né, e disseminação de doenças. Então, isso é uma coisa um pouco difícil da gente orientar, mas que, assim, em ambientes onde haja muita circulação de pessoas, que tenha pessoas fechadas no mesmo ambiente, procurar manter a circulação de ar ambiente, né? Só que de forma contrária também não deixar esse ambiente ficar com temperaturas extremas, nem muito frio da rua, nem um aquecimento muito diferente daquela temperatura externa. Okay. Em uma rápida pesquisa, antes mesmo de fazer a entrevista aqui com o Dr. Gustavo, pesquisei na internet, doutor, coloquei ali no Google algumas dicas para encarar o frio de uma maneira saudável. E um dos itens mais citados é a hidratação, tomar água. Acho que o organismo tem uma predisposição no inverno não ingerir água, mas no verão, né, por conta de toda a questão climática. É importante reforçar que a água também é importante no inverno, né? Sim, dentro dos hábitos os hábitos saudáveis que eu citei anteriormente, né, um deles é manter o corpo bem hidratado, porque o nosso sistema respiratório, assim como diversos outros sistemas do nosso corpo, ele usa muito da hidratação para manter saudáveis as mucosas, né? E do sistema respiratório em especial. Uma mucosa saudável, uma mucosa bem hidratada, que possa exercer todas as suas atividades, inclusive de defesa, para que aconteça de forma correta, a mucosa tem que estar bem hidratada e isso aí a gente consegue ingerindo líquido, né? Então, no inverno, quando as temperaturas estão mais baixas, não há todo aquele estímulo para a ingestão de água, né? E isso principalmente em populações de extremos etários, né? Crianças e pacientes mais idosos, que não tem assim, um centro da sede muito ativo e que por muitas vezes pode não se hidratar na quantidade correta. Então, ter cuidados também com a hidratação e também quando na presença de um ambiente climatizado, né? O ar-condicionado, tanto ele quando climatiza para o frio quanto quando climatiza para o calor, ele trabalha retirando a umidade do ar. Então, é importante ficar de olho nisso também na hidratação. A variação térmica também vai prejudicar um pouquinho a imunidade da pessoa, que pode ficar mais suscetível ao processo infeccioso. E como a gente já conhece, está acostumado com o nosso clima, quando tem aqueles períodos de dias mais quentes em meio ao inverno, normalmente são dias mais úmidos também, né? Aquela umidade ele também predispõe a crescimento de fungos dentro de ambientes e piora dos sintomas respiratórios também. Okay. Só para a gente finalizar, antes mesmo a gente encerrar aqui com o Dr. Gustavo, o que é mais comum você receber aqui de pacientes alegando alguma situação que acabou o acometendo no inverno? Aqui no consultório, normalmente os pacientes que têm alguma doença pulmonar crônica, como DPOC e asma, que pioram dos sintomas nessa época do ano, e em especial agora, nos últimos dias, muito paciente com sintoma de via aérea superior relacionado à gripe, e em especial a influenza A, que está circulando muito na cidade nos últimos dias, últimas semanas. Essa é a mais comum nesse primeiro momento. São os quadros virais agudos, principalmente relacionados ao vírus da gripe, né, ao influenza A, e os pacientes que têm já asma e DPOC que descompensam, seja pelo próprio vírus ou por alteração climática mesmo, que acabam exacerbando as doenças de base. Obrigado, doutor, por nos atender. Acho que as explicações vêm bem ao encontro do que a gente quer repassar, principalmente aí com a chegada do frio. Tá bom, muito obrigado pela oportunidade para dar alguns esclarecimentos aí que serve para a população em geral e até para os pacientes do consultório ficar de olho nas dicas e passar melhor aí o inverno. Prestar atenção nas dicas do Dr. Gustavo. Importante a gente ficar atento com a chegada do frio, do inverno aqui no Rio Grande do Sul. A gente sempre entende que é um período bastante complicado para a nossa saúde, mas as dicas
do doutor vem em boa hora para conseguirmos passar por esse momento de uma maneira saudável. Tá certo? Daniel, volto contigo aí no estúdio.